Então, Edneia, conta pra gente. Bom, primeiro você é mãe de quatro, o que é Quatro rapazes. quatro, ainda quatro rapazes, o que é uma coisa atípica no mundo de hoje. Quais são Nossa, as é. idades deles? Bom, a gente tem aqui o Arthur, né? O Arthur com 19, o Juan com 15, o João vai fazer 12, porque ele vive falando que tá em 12, e o Sim. Luke com 7. Então, Nossa Senhora. assim, é. Aqui a gente tem todas as fases aqui. Nós vivenciamos todas as fases o tempo inteiro, o tempo todo. Termina um, começa de outro e assim vai. E É. além disso, você é graduada Em em letras. letras? Isso. Sou professora há 26 anos, professora regente de língua portuguesa, sempre em periferia, né? Enfim, isso para mim não é um problema, muito antes pelo contrário, né? É onde eu aprendo, inclusive, a viver, ser uma pessoa melhor. Inclusive, salvo engano, meus alunos estão aqui e eu não contei para eles, os meus alunos do ensino médio, eu vi um terceirão por aí, eu falei assim, como assim? Ah, que delícia! Nossa, eu fico E até você, emocionada, gosto demais desses meninos. e você sempre deu aula mais para Fundi 2 e médio? Ou Uhum. não? Ou você chegou a dar aula para criança também? Não, não. Na verdade, eu fiquei, inclusive, 10 anos com o pós-médio e o médio, e quando eu fui para o Fundo 2 foi o desafio. Ufa! Né? Você estava mais na linha de preparar menino para cursinho, para a prova do Enem, para É, os vestibulares da vida. E aí, Fundi e 2 é outra. cursos técnicos. Não, e cursos técnicos, porque na rede em que eu atuo, aqui na minha cidade, em Contagem, tem cursos técnicos também. Então, eu trabalhava com pós-médio, com curso técnico, cursos de referência até nacional, então era muito puxado, a gente tinha que se dedicar muito, é outra vibe, é outra situação. E o ensino médio, que também é referência, apesar de ser público, os meninos fazem um processo seletivo para entrar, etc, etc. E aí eu passei num concurso na prefeitura aqui de Belo Horizonte, né, eu moro em Contagem, passei na prefeitura para Fundi 2. E aí foi aquela situação, eu saio do estado, vou para a prefeitura, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Fui. E lá eu encontrei assim, os primeiros alunos com vários transtornos, deficiências e etc. Entendi. No médio até então, você não tinha, médio e Não, preparatório até então, você não tinha tido contato ali com nenhuma, com um adulto autista, nada nada. disso. Foi lá no Fundo 2 que você encontrou. E a sua Isso ida, pode falar. Sim, não, é que isso há mais ou menos uns 12 anos atrás. A impressão que eu tenho, Michelle, eu não posso comprovar isso. Uhum. Principalmente porque no médio, né, aqui na minha cidade, como tem processo seletivo, etc e tal, apesar de que tinha uma unidade que tinha inclusive um menino cadeirante, que ele só mexia, ele se comunicava só mexendo os olhos e ele fez a prova. Sabe? Foi assim, na ocasião foi um grande sucesso, né, na cidade toda, na região metropolitana como um todo. Mas a impressão que a gente tinha é que os meninos nem com deficiência nem iam para o ensino médio, Sim. infelizmente, Sim. né? Porque eu também trabalhei no estado e não tinham, nós não tínhamos. Era muito raro, né? Na verdade, eu me lembro de uma aluna com síndrome de Down, mas era assim, aquela família que a mãe, quando a menina nasceu, foi para a faculdade, foi se formar, foi fazer uma série de formações, etc e tal. Mas até então, não. Autista, então, a gente nem ouvia falar. Quando Entendi. alguém ouvia falar de autista, todo mundo imaginava aquela, né, o Sim, estereótipo, né, de sim, balançar e sim, etc. sim, justamente. E você ir para o fim de Fundo 2 e o autismo entrar dentro da sua casa, coincidiram? Primeiro foi o quê? Não, primeiro o Fundi 2. E conhecer uma série de meninos, assim, e põe série nisso. Às vezes de ter três, na verdade, nós já tivemos 5 alunos com deficiência numa sala só, para Nossa. uma auxiliar de inclusão. Era essa a realidade. Sem contar aquele monte de menino que nem laudo tinha. E a gente fazia lá os nossos esquemas, assim, que ninguém da SMED me ouça, né? Mas se ouvir também, tomara que ouça, aliás. Né? Porque para atender os. Porque o que a gente ia fazer? Né? Claro que não era um trabalho, um serviço de excelência, óbvio que não. Mas era o que tínhamos. Então era melhor dar um pouco para eles do que nada, ou fingir que eles não estavam ali. Isso nos angustiava muito, né? Então, nossa,
Ixi, não foi, foram várias e várias vezes, infelizmente. O TEA na nossa vida, na verdade, ele veio depois de, salvo engano, 7 anos que eu já estava no Fundo 2. Aí Convivendo ele com esses chegou. meninos, convivendo com essa realidade. Aí Sim, sim, que aí foi o quarto filho de vocês, né? exatamente, o caçulinha. Que na verdade ele está aí na dupla excepcionalidade, né? Ele é autista de alto funcionamento e tem altas habilidades, né? Tinha que ter uma cereja nesse bolo, né? É, A gente aqui com 4 meninos não podia ser diferente, né? não ia Uma passar. mãe, uma mãe ligada no 300, no 440 muitas vezes, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, escola, trabalho voluntário, os meninos e essas coisas todas. E aí vem, né? Vem essa criança assim que detalhe, até entrar para a escola não tinha nenhuma, mas nenhuma, nada, mas isso aqui é nada, não teve meio atraso no desenvolvimento, né? Quando a Isso eu ia te gente perguntar, fase bebê, to- criança, 2, 3 anos. Então foi lá pelo quê? 4, 5 anos? foi, na verdade, com 3 anos, porque ele entrou Tá. na escola, como ele é de maio, né? Ele entrou na escola com 3 anos, ainda não, as crianças de maio, elas ainda podem entrar. E o mais interessante de tudo, que nós temos uma amiga que é neuropediatra. Na verdade, hoje ela está fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, ela é neurogeneticista. E ela fez neuropediatria em São Paulo. E sempre que ela vinha para cá, porque ela é daqui de Contagem, ela sempre nos visitava. Então, Uhum. quer dizer, uma profissional que sabia, ela sabia que ela nunca percebeu. Então, assim, o que me tranquilizou, porque eu até já vi algumas mães, algumas postagens te perguntando, né, dessa culpa, Uhum. como é que eu não percebi isso antes? Sim, Eu acho aham. que é uma Nossa, das coisas que a gente. nossa, eu me martirizei demais também. Como que eu não vi isso antes? Pois é, aí o que aconteceu comigo aqui? A gente foi em Facebook, vídeos e fotos. Eu fiz um dossiê da vida do Luke, Uhum. sabe? E aí, mesmo tendo, eu fico até um pouco embargada, assim, lembrando disso. Uhum. Mesmo as fotos, os vídeos provando que era uma criança, o contato visual dele era maravilhoso, era fantástico. A empatia dele é um negócio, assim, encantador. Não tem quem não se encante por ele. Nós já conversamos como chamei, Uhum. em algumas Sim. supervisões. Gente, o discurso Sim. desse menino, a retórica dele é melhor do que a minha, né? Então, assim, ele não tinha característica evidente, assim, nenhuma. A questão foi na interação social, que a escola nos chamou. E detalhe, a escola só percebeu isso porque a professora dele estava fazendo especialização em inclusão, e o módulo em que ela estava estudando era justamente sobre autismo, e, enfim, e como eles, Asperger, né, enfim, Sim. cada qual dá o nome aí, o nome é o de menos. E aí a gente fez, e Isabela, na mesma situação, ela tá assim, gente, ela disse, olha, vocês me autorizam a conversar com a escola? Porque eu tô indo para os Estados Unidos, eu não sei quando eu volto, e às vezes nem sempre assim, o que eu vou dizer não é que a gente está aqui para falar mal de profissional, porque isso também, Uhum. isso não, Sim. não traz energia boa e não resolve nada para Sim. ninguém. Mas Uhum. é algo que você sempre diz, ela fala a mesma coisa, e a gente, enquanto família, enquanto quem estuda, sabe, nem sempre os profissionais estão preparados para isso, Sim, né? claro. Ela disse, Uhum. olha, vocês nos autorizam de conversar com a escola, porque eu queria entender o que, que a escola está vendo de diferente aí, porque aqui, né, com vocês não é assim, e etc e tal. E assim ela fez, né? Porque ela falou, dependendo do profissional que vocês forem procurar, ele não vai dar conta. E o que que acontece? Nós não podemos perder essa neuroplasticidade, intervenção, etc, 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 né? Tem profissionais, engraçado, parece que até a nossa supervisão de hoje de manhã, né? Que é Aham. medicamento logo de cara e Sim. etc, etc. E assim ela fez, né? E na semana antes dela viajar, a gente tem uma gratidão gigantesca, uma história muito parecida com a de vocês, né? Que foi um amigo também de vocês, Uhum. que percebeu Uhum. esse processo todo. Enfim, as histórias se repetem, né? E Sim. aí ela nos ajudou, a gente acabou ficando aqui no Brasil com a que foi professora dela na Universidade Federal daqui, e estamos com ela até hoje e tal, muito boa também. Enfim, em 2018, fomos para TO, para Fono, para
uma psicóloga que na época era especialista em Denver, ele estava fazendo mestrado ou doutorado, não me recordo, para altas Uhum, habilidades também, etc. e uhum. tal. E aí, desde então, Michele, começou aí uma saga, né? A gente chama de saga, porque aí a gente começou a estudar e eu acho que não vou parar E nunca aí, mais. não, com certeza não vai. E aí vamos só contar para as pessoas que assim, o que que acontece, gente? Depois você me fala qual que é o diagnóstico formal, mas é que eu sempre, Sim. aquilo que a gente sempre fala, e a Edneia já sabe, que já convive comigo há muito tempo, Uhum. de que o nome que se dá para aquele conjunto de características não é o mais importante. Quais são o que que a gente vê hoje, de tanto que a gente já discutiu, eu já conheço um pouquinho do filho da Edneia. Ele é uma criança que tem uma linguagem excelente, maravilhosa. Se brincar, tem um vocabulário melhor que o nosso. Tem mesmo. É muito bom, mas ele tem um grande problema nas questões de habilidades sociais. Às vezes ele fica muito nervoso. Não sei se ele ainda, né? Mas a Não, gente já já melhorou. já melhorou. Já, Pois é, já mas a gente melhorou. já pegou épocas dele ficar Já. muito nervoso, não saber lidar com as frustrações. Com ele só funciona se você der argumentos que façam sentido, tenham lógica para ele, senão Sim. ele não vai aceitar, ele vai argumentar com você. Então, assim, um menino de inteligência, assim, super inteligente, mas falta esse esse dedo, né, da habilidade social, do filtro, do que falar, do como falar, em que momento falar, dessa flexibilidade psicológica que a gente chama, de Uhum. não aceitar determinadas coisas. Então, isso traz na escola, ele não tem problemas, né? Bom, não tem porque tá aqui comigo, né? Porque ele não voltou no presencial ainda, Uhum, então não dá uhum. para saber. Mas antes da Mas pandemia, antes da pandemia, sim, o problema, entre aspas, foi esse, era uma dificuldade de interação com os colegas, né? mas Porque academicamente, pedagogicamente, não, ele foi alfabetizado antes dos meninos da sala dele, né? Outro dia ele está no segundo ano agora, eles estão naquela fase de pedir emprestado para o vizinho, uhum, né? uhum. Nas continhas, e a gente preparou aqui, a gente veio fazendo curso de adaptação de atividades, eu fiz um material concreto, porque ele estava sem entender só de falar. Eu mostrei para ele como fazer, ele falou assim: não, isso aí é para quem tem dificuldade, eu já entendi. E agora realmente ele faz todo o processo de cabeça. Ele falou assim: você esqueceu, é só pedir o vizinho emprestado. Então, enquanto os colegas estão trabalhando dezenas, ele está centena de cabeça. Então, assim, é nesse nível. Mas a parte de interação social, é o que você falou, às vezes no filtro, controle inibitório, né? Dificuldade É com impulsivo. perda. Nem tanto às Não, vezes. Não, não, graças a Deus não. Mas a questão é o seguinte: além dessa questão da rigidez, desse pensamento mais lógico, mais linear, e assim, e ele passou por uma série de avaliações. Meu marido e eu, a gente sempre fala assim, ele está fora da curva. Esse é o desafio. Foi uma das questões, inclusive, que me fez estar na pós, que me fez fazer o curso de AT e me matricular no curso de VibMap, apesar de que eu sei que o VibMap não é para ele, mas é uma outra história, depois a gente fala sobre isso. Mas por quê? Porque o que acontece? A gente precisa entender como o cérebro dele funciona, como ele aprende. Porque ele aprende de uma maneira mais, aparentemente é muito lógico, muito linear, mas não é. É de uma maneira complexa e por associações. E se não entendi. fizer sentido para ele, ele não vai. Ele vai viajar, não faz sentido para ele. E não é uma questão, como muitos profissionais já disseram para a gente assim, não, isso aí é porque, eu esqueci até o termo agora, Michelle, é por conta do hiperfoco dele. Uhum, Não, não é por conta do hiperfoco. Mesmo porque ele nunca teve um hiperfoco ali. Ele teve momentos de hiperfoco no que era do interesse dele ali naquele momento. Tanto é que ele é super aberto, ele não pode ver um jogo. uhum, Aqui não dá para ver, eu tô aqui com, deve ter aqui, sem brincadeira, uns 50 jogos. E ele uhum. joga todos, e ele gosta, ele é curioso, ele quer experiências novas. Aí veja bem, como assim? Teia que busca experiências novas e não se importa? É esse daí. Exatamente. É, é, Porque é o que você falou, existe ele não é um diagnóstico, né? ele não é, a gente tem que olhar para ele.
Assim, tecnicamente, o diagnóstico que se dá para ele é TEA com altas habilidades. TEA de alto funcionamento, e aí uma psiquiatra que nós levamos até no convênio, e ela falou assim, na primeira consulta, ele já chegou falando para ela, né? Ela perguntou como você está. Ele falou assim: não estou bem porque demorou muito. Aquela criança que estava aqui dentro estava com alguma dificuldade porque eu esperei demais. Não, quando o Dioguinho faz umas coisas, aí eu acho o máximo. Desculpa, mas eu acho o máximo. Porque eles são muito autênticos, sabe? E é o que o Diogo faz. É isso. Mas ele é um lorde, ele não fala de forma agressiva, tipo assim, tô nem aí, dane-se o mundo que eu não chamo Raimundo. Não é nessa linha. Não é Ele é um isso. lorde. É normal. Ele falou a verdade. Você provavelmente atrasou, você demorou demais. Ele perguntou, o que aconteceu com aquela criança? Aconteceu alguma coisa? Porque demorou muito. Aí ele falou assim, vai demorar como aquela criança? Aí eu falei, meu Deus, assim, e é engraçado, né? Numa das lives, eu não lembro se foi numa das aulas ou numa das lives do Diogo Pai, em que ele falou uma coisa que me tocou muito e que acredito que vai tocar muitas mães aqui, muitos familiares, Uhum. né? É como se a gente tivesse que pedir desculpas para o mundo porque os Sim, nossos filhos são autênticos, né? sim. E, Uhum. gente, relaxa e curte esses meninos. O meu irmão mais velho vive fazendo perguntas para ter o prazer de ter as respostas dele, né? Porque são fantásticas. Ontem o pai chamou para alguma situação que eu não me lembro mais. Aí ele falou assim: eu não posso, sei lá. Aí ele parou, ele estava indo, ele falou assim: desculpa, eu estou falando assim, mas eu não estou nervoso, não. É porque eu estou com pressa. Aí, veja bem, ele percebeu que o tom dele foi um pouco diferente e tal. E, enfim, aí veja bem, Michele, que terapeuta que vai realmente dar conta desse menino que está fora da curva mesmo. Ele não Sim. encaixa naquele padrão. Não encaixa, né? Aliás, Não, criança nenhuma encaixa. É por isso que você vive falando pra gente as coisas que a gente já estudou. Não adianta a gente pegar as coisas prontas e tentar sim. colocar esses meninos em caixa. Não Colocar. tem caixa nenhuma que os cabe, não. Eles não aceitam entrar em casinha, em caixinha nenhuma. Eles são fora da caixa. Na verdade, eles constroem as caixas de acordo com o contexto, com o desejo, com o que eles querem. Eles são determinados, né? São transparentes, autênticos, e a gente tem que aprender com eles. É muito Sim, e bom. a gente tem que ajudá-los nas dificuldades e buscar a gente se capacitar para então eu não consigo ir para essa via, eu vou por essa, eu vou por outra, e Isso. por qual caminho que eu vou, né? E aí Ela, nisso, pode falar. Desculpa, você perguntou do diagnóstico, eu acabei falando demais, né? Ela pediu para a gente fazer uma avaliação neuropsicológica e foi muito massa, né? Porque o QI dele deu um QI médio, né? Acima da média, né? E a neuropsicóloga está indignada até hoje. Ela falou, não tem cabimento. Ele é muito mais inteligente do que isso. Apesar de ter 95 em raciocínio, em linguagem, né? Que está muito, mas muito acima da média mesmo, da idade dele, né? Enfim. Aí ela falou, não, mas que tem altas habilidades aqui, a gente não tem dúvida nenhuma, e etc, etc, Uhum. etc. E é o que alguns teóricos chamam de dupla excepcionalidade, né? Não é tão comum assim, mas é o que você falou. A gente nem lembra dessa avaliação mais. A gente usa essa avaliação para mandar, por exemplo, recentemente ele fez uma avaliação com uma fono que estava dando umas bugadas na fala. Né? Uhum. Parece, um dia ele até falou com a gente, por que a minha mente ela é mais rápida que meu cérebro? Olha só o questionamento que o menino foi fazendo. Né? E a Mas percepção que ele já tem dele mesmo de poder exato. falar, né? Porque as coisas que ele fala, assim, que eu não vou me lembrar agora exatamente o que, mas outras discussões que a gente já teve, o quanto que ele tem essa percepção, o quanto que ele sabe, ele entende das coisas, ele pega no ambiente, assim, então Gente, não, ele 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 é usa as muito. modelagens que a gente usa, entre aspas, contra a gente. Ele Uhum, usa. sim. Já aconteceu dele estar em processos terapêuticos em que ele comandava sessões. E de uma forma muito elegante, muito sutil, muito sedutora. Né? E a gente teve que trocar de profissional, mas a gente conseguiu trocar de profissional porque a gente estuda, porque a gente batalha, a gente verifica, a gente conhece. Né? A Sim, eu acho que a gente. grande arma de vocês é o estudo aliado ao conhecer muito bem ele. Então, vocês já sabem, assim, de cara, se, olha, por essa linha, não vai dar.
Eu tenho certeza, assim, que você já chegou em consultórios onde você olhou e falou assim, olha, vou até Ou voltar de novo por desencargo, mas não acho que vai dar certo. Acho que vocês já passaram por isso, né? E vocês já passaram, algumas assim, vezes. neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o que mais? Psicólogo, terapia Psicólogo. cognitivo-comportamental. E recentemente, depois daquela situação, nós fizemos um treinamento de paz com na verdade, se eu não estou enganada, essa moça, ela é uma psicopedagoga, mas ela tem até livros publicados e tal. Ela faz Uhum. treinamento de paz, assim, interessante que a neuro dele é contra a aba, né? Ela vive falando assim, eu não sei por que você insiste com esse negócio de aba, a Isabela fica insistindo com esse negócio de aba e tal, não, vocês têm que ir pra fulana de tal. Aí, tudo bem, fomos pra fulana de tal, pagamos um rim meu, um rim do meu marido, e fomos fazer treinamento de paz, apesar de falar, mas você fazendo pós, fazer treinamento de paz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Michelle? Aham. Você falou E assim, aí, eu preciso experimentar. Você pensou, preciso vivenciar. sim, e aí, o que que ela propôs, na verdade? Economia de ficha. Ah! Ah, eu vou falar uma das situações, e o que ela chamou de momento educativo, que são as histórias sociais, né? Aham. E aí, o que que acontece? Fala assim, nossa, aí a Neuro falando comigo, tá vendo? Ela é ótima e tal. Aí eu fiquei pensando, e falei assim, gente, peraí, assim, sem falsa modéstia, meu marido e eu estávamos conversando sobre isso. Funcionou, porque tudo que ela pedia, eu sabia fazer, Sim, sabe? ela E te assim, falava e você já sabia implementar, você já tinha estudado e o aquilo. meu marido outro dia falou assim, nossa, eu tô boiando. Assim, ela tem hora que ela fala pra você, porque ela percebeu que você sabe, né? E realmente, e assim, eu não vou, essa neura, ela é fantástica, a gente não tem que perdê-la porque ela tem uma opinião diferente da nossa. Eu também não tenho que ficar lá brigando com ela porque Sim, é melhor, TCC é melhor, é a fulana. Não, não, gente, não, o mundo é grande. Tem um radialista sim. aqui em Minas que fala, o mundo é grande e cabe todo mundo. Então pronto, sabe? O que importa é dar certo para o menino. Então nós fizemos, salvo engano, 3 meses de treinamento de paz com ela. E a gente percebeu essa questão da necessidade da interação social e nós fomos buscar uma equipe, porque isso a gente não tem aqui, não tem como, os meninos são maiores, nós não temos familiares na idade dele, nós não temos amigos com filhos na idade dele, então não tem como, né? Aí tivemos que buscar uma ajuda, mas é nessa linha que você falou, a gente está assim, nossa, porque você vai né, fazer avaliação com o mago, a mestra, não sei quem disse, daquilo outro, tal. Sim, realmente são pessoas que sabem muito, mas aí as pessoas nas devolutivas falam a mesma coisa. Nossa, é fantástico, mas a gente tem que tomar cuidado, porque aqui isso ali não funciona, o teste de habilidade disso, daquilo outro, deu assim, deu assado, tal. Agora imagina se a gente não estudasse, se a gente não se a gente não prestasse atenção em quem é esse garotinho, nós não íamos dar conta de ajudá-lo. Né? E ele provavelmente ia passar como ou quem não tem necessidade ou dificuldade nenhuma, ou como, né, se fosse assim, não tem jeito. Isso aqui é o que nós conversamos, isso aqui é do autismo, isso aqui é de não Uhum. sei onde. Não tem Não, como. gente, como não tem, né? Né? Isso aqui é só com remédio. Nós recentemente optamos por não medicar. E foi nos dito o seguinte: tem que medicar. Peraí, não tem que medicar. Né? Não tem, porque ali, sabe, não tem. Você tem crianças e adolescentes e adultos numa situação muito mais severa que não Sim, estão medicados. Por que tem que medicar? Não, sim. sem antes É tentar, muito mais tudo bem. fácil, né? É porque é muito mais fácil, assim. Eu sou super a favor de medicação quando ela é de fato necessária. Então, assim, eu não tenho nenhum problema. Ou agora mesmo, antes da nossa live, fiz um post falando, sim, gente, tomo medicação para depressão e ansiedade. Não penso em tirar o meu remédio. Faço consultas periódicas com a minha neuro, com a minha psicóloga. A gente conversa sobre isso. O fato de eu tomar medicação, isso não me incomoda. Eu não, sabe, eu não tenho essa pressa, assim. Até esses dias eu tava conversando com a minha mãe, com a minha prima, e eu falei assim: ah, eu não acho que, igual as pessoas falam, que porque remédio para depressão engorda. Não, eu acho que o peso que eu ganhei do meu estilo de vida e da minha alimentação. Não foi por causa da medicação. Tem gente que até, Uhum. eu faço uso de sertralina, tem gente que até
perde peso, porque se sente menos ansioso, fica menos compulsivo para comer. Então, assim, eu não tenho nenhum problema. Então, se tudo isso para falar o quê? Ah, você tem preconceito com medicação? Não, não tenho, nem para mim, nem para o meu filho, nem para ninguém. Até o povo, Sim. o Diogo fala que eu não posso ver uma farmácia que eu tô entrando. Então, assim, não tem nenhum problema. Agora, o problema é o uso indiscriminado, porque é mais fácil para mim, porque é mais fácil para o pai, para o profissional que vai trabalhar com a criança, para a professora que vai receber ele na escola. Aí, isso é o que a gente tem que tomar cuidado. E aí, E acho teve que é umas. exatamente isso que você que você foi É, questionar. Acho que você também não teria nenhum problema se ele de fato precisasse. não, de jeito maneira. Interessante, inclusive, a psiquiatra, né, foi uma consulta que o pai foi, eu não pude ir porque estava trabalhando, e ela falou assim, olha, eu não... Ela foi com muito dedo para dizer que não achava que ele precisava de medicamento. Aí o pai falou, e a gente nem gostaria. E ela respirou tão aliviada, assim, né? Porque aí ela se sentiu livre para falar isso que você está falando. Muitas vezes as pessoas querem porque são crianças mais questionadoras às vezes, ou enfim, que Queria falar motivo que ele é seja. hiperativo. Ah, chega de Exatamente. rótulos, sabe? É Exatamente. fazer o que a gente fez lá com a avaliação neuropsicológica dele. Tá, ela é bacana, tá legal, mas ela tá aqui para quê? Para lá, para a professora verificar lá a questão de atenção, para a gente adaptar uma atividade e para a gente dizer quando a gente solicitar algum profissional ou na própria escola dizer, olha, nessa situação aqui é interessante agir dessa forma por conta disso, disso e disso. Aí vem aquela, mas não observo isso, tudo bem, mas aqui pode ser que não Até para ter uma aconteceu. prova, né, Ednei, assim, Sim, lá em casa porque entre aconteceu e o teste está aqui. exatamente. Entre você falar, às vezes eles vão interpretar que isso é coisa de mãe, fala de mãe e tudo. Uhum, Então, até para vocês terem uma prova documental para poder utilizar isso quando for necessário. Mas o mais importante são as características iniciais que a gente estava descrevendo dele. Tem uma linguagem excelente, mas tem que trabalhar ainda com habilidade social. Quando sim, voltar para a escola, eu acredito que vocês vão passar por fases de desafios, até porque ele ficou muito tempo fora da escola. Mas assim, isso não só ele. Claro que ele vai ter mais, pode ter mais dificuldade com algumas coisas, e pode não ter com outras, mas assim, várias crianças vão ter dificuldade assim na volta para a escola, devido ao tempo que ficaram fora da escola. Então, assim, então as coisas vão surgindo e vocês vão ter que ir trabalhando. Então, assim, atualmente, o que vocês fazem de terapia? ele faz TO, porque algumas questões sensoriais, assim, deram uma bugada com essa pandemia, muita busca sensorial, e aí a gente aproveitando para trabalhar algumas questões de coordenação motora fina, de postura, umas coisas assim, fortalecimento de tônus, principalmente nessa região das costas, e etc, etc. A TO dele é fantástica, maravilhosa, e ela nos ajuda principalmente não, muito também nessa questão da atenção alternada, que é um dos pontos, né, que precisam ser trabalhados, que ele precisa. Ele vai começar na próxima semana uma TO especialista em linguagem por conta desses aspectos que às vezes, assim, parece que é um cérebro que fica ali no tempo todo assim, aí às vezes ele demora para responder, ou então fica assim, e tal. Ela já fez uma avaliação, já pescou, já vai começar a trabalhar, e ele vai começar com treinamento social de grupo. Inclusive, nós tivemos uma devolutiva essa semana, e aí ele vai ser a única criança da clínica que vai precisar de dois grupos distintos. Porque o que acontece? Ele já saca, ele percebe como é que funciona, ele se encaixa rapidinho, daqui a pouquinho ele já está dominando a parada, e aí ele não treina a habilidade que ele precisa treinar, né? É, é por aí, assim, né? E eles fazem um trabalho, por exemplo, com 3, 4 crianças, é mais ou menos isso? A gente ainda não começou, mas o que a gente apurou é isso, né? Inclusive, vão ser, pelo menos, tem que ser ele, pelo menos mais dois, com idade aproximada, né, a dele. Uhum, E ainda não começou efetivamente falando, mas a gente está com uhum. bastante esperança. Inclusive, a AT é uma AT com muita experiência na escola, a gente quer muito, né, essa relação, porque quando voltar para a escola também vai ser outra situação em que a gente precisa, né? E assim, mesmo eu tendo essa experiência, eu dando conta de fazer,
a escola, lá na escola eu sou mãe, Uhum. né? E eu também não tenho como sair do meu trabalho para estar lá com ele, E né? também você precisa de um E respiro também, né? Porque ninguém aguenta. é, e outra coisa também, né, Michelle? É porque financeiramente falando, por exemplo, seria mais interessante para a gente, né? Seria, não interessante, seria mais fácil para a gente. Mas, por outro lado, o que que acontece? Ele acostuma só comigo. E quando eu não estiver, como vai ser? Que é uma das nossas preocupações, é essa independência dele, ele estar no mundo independente, né, né, das Sim. nossas dicas, porque a gente já percebeu que por várias vezes, em alguns momentos ele recorre a mim e outros ele recorre ao pai. Ele Uhum. faz muito isso, né? Essa Em momentos de discriminação. necessidade. Faz, ele já Uhum. tem isso muito bem. Ele já sabe em que momentos ele vai procurar quem. Ele com o pai, ele fala diretamente. Outro dia ele falou comigo, não, eu não vou falar não, porque você vai ficar estressada. E aí você vai falar assim, eu não quero falar disso agora, porque eu não dou conta. Você acredita que ele fez isso outro dia? E eu não tinha percebido que eu tinha dito isso para ele. Porque realmente aconteceu um ou dois episódios que eu estava mais estressada. Eu falei assim: olha, agora eu não dou conta de conversar sobre isso. Porque pode ser que eu vá falar uma coisa que não vai ser legal e vai chatear. E ele guardou isso. Ele falou: não, eu não quero falar disso agora porque você vai ficar estressada e vai falar que não quer conversar. Então é melhor eu conversar com meu pai, não com você. E saiu e foi conversar com o pai por conta de uma briga com o irmão. Enfim, né? Gente, ele é uma É, comédia. é, E aí, então, quero saber, quando a gente tiver prática supervisionada dia 14, quero saber tá desse bom. grupo, aí, todos os Nossa, a detalhes. gente também está muito ansioso para a chegada desse grupo. E me fala uma coisa, e quando que você descobriu, porque assim, você veio de letras, aí o autismo caiu dentro da sua casa, caiu no seu trabalho, caiu na sua casa. Onde que você ouviu falar sobre terapia ABA, análise do comportamento? Onde que isso entrou? Já que até a Neuro, que é amiga de vocês, não é uma linha que ela gosta. Não, não, Como que é a neuro atual dele que não, que a é uma Neuro amiga. atual dele, É, perdão, a tá? amiga nossa é o contrário, né? Ah, O que tá. que aconteceu? Quando a gente descobriu, eu fui estudar autismo, autismo, autismo. Inclusive, tinha um material de vocês muito antigo, uma cartilha, tipo, enfim, é tanta coisa que eu até Sim, você tá. perdi Aham. nossa, estudei, estudei. Pra você ter ideia, até fazer um treinamento de integração sensorial eu fiz. Porque tudo que ele, tudo que ele estava Precisa fazendo no disso, momento, vou estudar. eu ia Precisa estudando. daquilo. Tanto é que quem Uhum, trabalhou a consciência fonológica dele fui eu. A uhum. fono falou comigo assim, olha, eu sei que você não é alfabetizadora, mas tenta, porque eu vou trabalhar outras situações aqui com ele. E assim eu fiz, e fui estudando, e funcionou. A consciência fonológica dele hoje é um primor, e eu não sou alfabetizadora, mas a gente vai. Essa nossa amiga, ela foi para os Estados Unidos, e lá ela conheceu ela foi, como ela gostava muito de autismo, ela conheceu um trabalho lá, ela falou assim, olha, vocês têm que, é o que há, mas naquela Entendi. estrutura das 40 horas. E Uhum. aí a gente foi receber, entrei no grupo de mães aqui em Belo Horizonte, né? Tem até uma mãe que também foi nessa, e olha que é formada em Direito, e ela saiu, Uhum. ela começou com Denver, porque era bebezinho, hoje já está em aba e tal, 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 e a gente foi estudando. Inclusive, uma das indicações, né, de Isabela, que veio dessa amiga dela, que na verdade essa moça é amiga dela, foi EAC, após o IAC. Só que foi no momento, isso foi em 2019. Só que foi no momento que a gente estava muito apertado financeiramente falando, né? A gente ainda estava muito perdido, isso era muito engraçado, né? Como é que em menos de 2 anos, como que a aba fez assim, né? É Uhum. impressionante. E Uhum. aí ela falou assim, ó, a minha amiga, que é uma pessoa que estuda muito, eu imagino, porque é uma pessoa formada em direito, para ser uma das análises do comportamento mais respeitadas, né, da região, você Aham. imagina, claro que você Aham. imagina pelo que ela passou, porque você é uma dessas pessoas, né? Ela falou assim, ó, ela indica esse daqui. E tem umas outras situações assim, assado, que é presencial, e ela foi falando olha, avalia, porque como é que você vai sair, deixar menino sozinho, passar fim de semana, tem custo disso, daquilo, daquilo outro. Então, assim, ela falou assim, olha, se fosse aqui nos Estados Unidos, que vontade de trazer vocês para cá, seria uma outra realidade, um outro momento, aqui funciona assim, assado. E ela foi falar justamente do que era, e aí, assim, a gente foi naquele processo, os primeiros contatos, os preconceitos, as pessoas entenderem que a aba é só tentativa discreta, né?
que é tudo muito rígido, engessado, que o menino tá na Achar que é o mesa. método, que é o ABA. Isso, quer você enfiar o menino numa sala pelada, com uma mesa sem, com umas coisas debaixo da mesa, e você vai lá, né? Toma aqui, menino, faz ali, vem aqui, Uhum. ó, parabéns, não sei quem, não sei onde, não sei porquê, enfim. Recompensar com comida, só. Isso, ou jogo, né? Ou jogo, comida e Uhum. jogo, né? Parabéns, come, parabéns, joga aqui, e etc. E aí a gente começou na verdade, nós tínhamos um grupo de mães, né, que a gente começou a estudar até aquele um material que a gente montava de graça na internet, que era o que a gente dava Uhum. conta. O Uhum. Help Us Learn, que eu acho que todo mundo já leu, né? Uhum. Começa aí Ajuda todo eles mundo. a aprender. É, Aham. e aí quando, assim, eu achei o material bem interessante, mas quando chega lá naquele gráfico de pizza deles lá para montar o plano e etc, etc, aí eu não entendia, porque eu não entendia a Abels, né? Que eles usam lá Uhum. e eu não sabia o que era aquilo e etc, etc, etc. Uhum. E aí acabei me matriculando numa isolada de mestrado, e aí a coisa não estava fluindo, não estava fluindo, era o que você falou. Nós íamos para profissionais e a gente não conseguia, a gente era tudo muito solto, muitos profissionais, a gente não sabia o que estava acontecendo, não tinha um plano que mostrasse para a gente, não pedia para a gente o que a gente, né, tinha que fazer. A gente pedia, falava assim, olha, tá com a TO fulano de tal, ou tá com a FONE fulano de tal, vamos fazer assim, ou vamos fazer assado, que tal isso, que tal aquilo. Nada, Michele, nada, sabe? E aí, o que que a gente resolveu fazer, então? Vamos estudar. Aí, abandonei essa isolada do mestrado, me matriculei. Quando eu vi a promoção, né, da pós, falei com meu marido, não sei se nós vamos dar conta de pagar, mas vamos lá, né? E não me arrependo mesmo, né? E uma outra situação, né, que me fez também estar na pós, porque todas as vezes, todos os treinamentos, os outros cursos, não que os profissionais não sejam bons, sabe? A gente percebeu o seguinte, que as pessoas ficam escondendo o leite e que elas falam assim, você precisa ser mãe do seu filho, não terapeuta do seu filho. Isso me chocava, né? Em alguns momentos foi até um reforço negativo, porque eu parei de pedir isso para as pessoas, mas hoje não. Hoje eu não. Isso não me incomoda mais, sabe? Eu aprendi a lidar com isso. E assim, eu sei que tem alguns profissionais aqui, eu até gostaria de dizer para esses profissionais que não é o seu caso, mesmo porque você sente isso na pele, né? Uhum. Você teve que enfrentar muita coisa e a gente ainda vai enfrentar mais ainda porque você não é psicóloga. E agora você tem um título, né? Que então você entrou, você cruzou um limite aí que não deveria, mas enfim. Sim. Mas a questão é a seguinte: é tão contraditório, né? Porque o profissional ele treina a habilidade de uma pessoa que teoricamente ela eu não estou conseguindo achar um termo mais feliz aqui, mas é que Uhum. seria menos capaz do que os outros. Ela tem Uhum. menos habilidade do que os outros. Como que Uhum. esse profissional acredita nessa criança que tem menos habilidade e ela não acredita no familiar desse cliente, desse paciente? Uhum. Como que subestima, né? E outra coisa, elas sabiam do meu estado emocional? Uhum. Não. Então, assim, por vezes eu fiquei muito mal, mas muito mal, porque às vezes eram pessoas próximas que falavam assim, para que você está procurando estudar isso? Você tem que ser mãe dele, arruma alguém que faça, Uhum. né? Você não trabalha com isso, você vai largar a sua carreira para fazer isso, né? Às vezes assim, não percebia o que estava fazendo, né? Mas foi a Sim. melhor coisa que fizemos, porque agora a gente, o que que acontece? Né, acontece, eu acredito que acontece com várias mães, e eu acredito que aconteceu com vocês também, que é aquela coisa assim, tá? Por onde começar, né? Espera-se o quê? Tá, nós vamos começar por aqui, ok. Qual que é o caminho a trilhar? Ninguém conta esse caminho a trilhar pra gente. Espera-se tal situação. Como fazer? Ninguém conta isso pra gente. E era isso que eu queria saber. Porque muitas vezes eles falavam assim, não, não preocupa não, que é assim mesmo. Não se preocupe não, porque é assim mesmo. Mas não explicava por que que é assim mesmo. Né? Não explicava porque faz parte do desenvolvimento, da maturação, da maturidade, aliás, ou porque ainda não tem uma habilidade básica X, por isso ele não consegue chegar, né, na habilidade Y. Isso não era explicado pra gente. Sim.
Não, assim, tudo que você falou, assim, eu assino embaixo. Acho que eu sofri muito preconceito. Hoje é muito fácil, né? Olhar e, assim, ver onde que eu cheguei e não ver, assim, o quanto eu tive que ser firme e ter minha autoestima muito, mais, assim, mas muito em dia. Hoje eu entendo, e, assim, algumas coisas, assim, que eu já, assim, falei no passado, foram até frutos dessa mágoa e desse rancor que eu tinha com profissionais que fizeram isso comigo, que me diminuíram por ser mãe, que diminuíram a minha capacidade, que acharam que eu não tinha capacidade. Só que hoje eu entendo que não era sobre mim, era sobre eles. Eles se sentiam ameaçados pelo meu conhecimento. Então, às vezes, a gente tinha uma profissional, por exemplo, às vezes você tem um profissional que já está formada há 10 anos, e aí chega uma menina do nada, mãe nova, porque hoje eu tô com 33, né? Então, de alguém já vai fazer quase 10 anos. Então, tava lá com os meus 20 e tantos, 25, lá 26 anos, estudando sobre isso, e que não é da área, que não é da saúde, e que quer saber mais que eu, que já sou profissional há 10 anos e sou profissional da saúde. Então, o problema era com ela. Ela tinha que tratar o emocional e o psicológico dela para lidar com o ego dela. Não era sobre mim. Só que até eu entender isso, foi muita Uhum. terapia, foi muito choro, foi muita lágrima. E foi muito ver que o que ela estava fazendo estava errado. Não, mas a sua conduta, eu não falava isso na cara dela, mas eu e o Diogo também sentávamos e conversávamos. Não, mas a sua conduta ela tá errada. E eu acho que isso que incomoda os profissionais. Os pais, eles estão sabendo muito. E muitos pais sabem mais que muitos profissionais. E isso para eles é muito difícil de aceitar, ver que o outro tá fazendo algo que você gostaria de fazer. Só que cada um tem sua história, cada um tem sua luz, cada um tem seu caminho. Então, assim, então isso era muito esse preconceito de que você é só mãe. Uhum. Você não dá para você querer ser profissional do seu filho. Igual, esses dias para trás mesmo, eu vi um casal onde eles são médicos e ele estava na sala de cirurgia da esposa. Ele fez parte da equipe cirúrgica, a esposa estava tirando uma hérnia, parece, e ele estava na equipe cirúrgica da esposa junto com outros médicos. Ninguém foi lá apontar o dedo para ele e falar que ele estava sendo antiético de estar na sala de Uhum. cirurgia da esposa. Mas alguém vem apontar o dedo para mim e falar que eu não estou, que eu estou errada em querer entender algo que eu não tinha uma prestação de serviço de qualidade. Talvez, se eu tivesse tido mais sorte com profissionais, eu não teria me enveredado por esse caminho. Não sei, também acho que é uma coisa que era minha missão, era meu destino. É o que eu nasci para fazer aqui na Terra e eu só descobri isso graças ao Dioguinho. Senão eu estaria na empresa dos meus pais até hoje, trabalhando por lá. Então, assim, isso tudo, as pessoas têm muita dificuldade de entender. O profissional, ele tem muita dificuldade de entender. E isso faz com que ele fique muito na defensiva com a gente. Aí faz com que ele não queira te contar tudo, que ele esconda o que ele tá fazendo. E aí só piora a relação. Porque aí essa é uma relação que ela tem que ter uma base de confiança. Então ele Uhum. só piora. Então, assim, tem terapeutas aqui que me odeiam de morte aqui na cidade. Justamente porque eu fui desmistificando isso. E isso fez essas pessoas ganharem muito dinheiro. E eu não acho que tem nada de errado com ganhar dinheiro. Sempre falo isso, falo que eu ia ser uma empresa feita para dar lucro mesmo, que é o ganha-pão da minha família e tudo. Não tenho o menor problema de falar disso. Vim do comércio, meus pais são do comércio. Só que eu acho que você tem que ganhar de forma honesta. Então, você não pode querer ganhar porque você está escondendo, você não quer contar para ninguém. Então, assim, tinha profissional que escondia tudo. Umas coisas, assim, muito loucas que elas faziam há 6, É 7 como anos se a aba atrás. fosse né, apenas para iniciados, né? Só os É, iniciados têm direito.
E assim, só quem faz parte do meu clube. Se você não faz parte do meu clube, você não entra. Você pode até não ser psicólogo, mas se você for do meu clube, eu te aceito. Se você pedir bênção pra mim, eu te aceito. Se você não pedir bênção pra mim, eu não te aceito e eu vou acabar com a sua vida. Então, assim, é um discurso de ódio, é uma coisa assim. E o que me deixa mais indignada é que a gente tá falando de muitas vezes profissionais da saúde. Profissionais que trabalham com saúde mental, atacando outras pessoas para defender o que eles acham que estão defendendo a sua carreira. Então, assim, se você tem que defender a sua carreira atacando as outras pessoas, eu acho que você já não está num bom caminho. Como que pessoas como essa vão trabalhar com criança, vão ensinar valores, vão ensinar flexibilidade psicológica, vão ensinar habilidade social, sendo que nem elas próprias têm? Então, isso para mim é muito difícil. E já me deixou muito revoltada, muito puta, de ficar muito nervosa. Hoje eu já encaro isso com realmente deixa essa pessoa pra lá. Vai viver a sua vida, eu vou viver a minha aqui, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou continuar fazendo o que eu acredito. E Deus que sabe, sabe? Então, mas claro que a gente demora, né, um tempo para ter esse nível de maturidade. Então, principalmente assim, quando hoje... envolve os filhos da gente, né? Sim, nossa, quando envolve filho, assim, é muito complicado, assim. Só quem é mãe que entende o quanto é complicado. E eu acho que só quem é mãe e também tem um filho com autismo ou com alguma deficiência, síndrome de Down, ou com alguma deficiência ou alguma deficiência física, sabe de fato como que você se sente. Então, assim, é um processo muito complicado. Então, eu sempre falo. Engraçado que eu nunca aconselhei os pais a fazerem pós-aba. Eu sempre falei muito claramente que a pós é uma formação que não vai te dar as respostas que você quer para a semana que vem. Uhum. Não vai te ajudar naquele problema. Às vezes você está vivendo um problema, o desfraude, precisa ensinar ele a se comunicar. Quero ensinar a alfabetização. A pós não vai te dar essas respostas. Ela vai te construir uma base de conhecimento crítico que vai demorar um tempo até que você absorva esses conceitos e consiga implementar ele. Mas você vai abrindo o olho aos poucos. Eu imagino que os conceitos, eles foram entrando ali na sua cabeça e você foi vendo a aplicabilidade deles com o tempo. Na verdade, eu já tinha estudado algumas coisas, eu já tinha feito outros cursos, por isso que eu fui para a pós. Eu fui destemida, né? E assim, à medida que eu ia assistindo às aulas e fazendo e etc., então, para mim, não era nada então, assim, não era não era o meu primeiro contato, né? Então, assim, tudo que tinha, que podia fazer, até cursos em outros lugares, mas o que acontece? Eu fui para a pós também, porque eu faço trabalho voluntário e tem muita família que não tem o que comer. Sim. E que eles precisam de ajuda. E aí, nesse grupo de mães, eu encontrei duas mães, a Fabiana e a Fernanda, elas são do interior aqui de Minas, e tem mais duas outras mães que nós conhecemos, que a gente acaba conhecendo, que elas são do interior da Bahia, que é uma situação de chorar. Então, por falta de recurso, aquilo que foi falado, né, acho que é do Acre, né, que ela falou que não tem, é uma fartura, como a gente brinca aqui em Minas, né? Farta de tudo. Então, lá é uma situação bem assim. Então, a gente é um desejo, é mais que um desejo, é uma meta. Nós estamos trabalhando, nos preparando para isso, para ajudar pessoas e professores também. Porque são histórias muito semelhantes. Né, Fernanda, por exemplo, ela também tem um filho. É a mesma coisa, Michelle, tudo é a mesma. As histórias são as mesmas, né? Ela tem um filho autista e ela é da saúde, acho que de enfermagem e tal. E a médica fala para ela assim: não sei por que você está com esse luto todo aí. Esse menino não vai isso, não vai aquilo, não vai aquilo outro. E ela sem dinheiro, sem conhecimento, sem nada, ela arregaçou as mangas e foi estudar. Hoje o menino fala mais que eu. E o médico falou que talvez você agradeça se um dia falar. Hoje o menino faz musicoterapia, ele apronta todas e mais algumas, graças a Deus. Então a gente pretende fazer esse trabalho voluntário, atendendo essas crianças e essas famílias, né? E tentando ser mais humano,
profissional, com certeza. Então, a gente quis, eu principalmente, né, buscar, sabe, um curso, uma formação com uma base sólida. Né? Então, assim, eu vim para cá porque eu sei disso. Né? E, assim, eu não tenho medo de dizer isso. Hoje eu falo muito pouco das coisas que eu sei. Meu marido até fala assim, não, você sabe muito, você fica escondendo leite e tal. Quando Você eu é vim para daquelas que IES, fica só observando, né? Só mineirinha olhando por mesmo, debaixo do óculos. é, eu já sabia, eu já tinha feito um curso de RBT em inglês, eu já sabia, tá, eu não tenho diplomas disso, mas eu tenho conhecimento, né? E assim, e vai falar assim, meu Deus, será que isso é ético, isso não é ético? Eu vivia naquela situação assim, mas quando a gente pega lá aquele módulo da educação, da pós, ou a gente pega aquele módulo do curso de AT, que você fala pra gente assim, ó, tá vendo isso aqui? Né? Isso aqui tem a ver. Por que que isso aqui funciona? Por que que isso aqui não funciona? Eu falei com meu marido, falei assim, meu Deus, por que que ela não fez esse negócio antes? Eu não fiquei sabendo desse negócio antes. Tinha economizado tempo, dinheiro, desgaste. Porque exatamente ninguém conta isso pra gente. E a gente fica nesse desespero. E a nossa intenção, minha, Fabiana, Fernanda, até a Isabela, quando ela voltar dos Estados Unidos, né? A gente conta com a humanidade dela para atender algumas crianças, nós estamos falando de gente muito pobre mesmo, né? A gente ajudar da maneira que a gente dá conta. Como nós não somos psicólogos de formação, ou psicopedagogos, ou terapeutas ocupacionais, a gente não tem nada contra esses profissionais, muito pelo contrário. A gente quer que essa galera venha estar com a gente. Então a gente buscou essa Anitta e a Amanda também, que são essas mãezinhas da Bahia, que, pelo amor de Deus, ela é uma professora de AE para um arquipélago. São várias ilhazinhas onde elas moram, e lá não tem nada. Sabe o que é nada? É nada, não tem terapeuta ocupacional. Não, neuro vai lá uma vez por ano. Então, assim, pensa, pelo amor de Jesus Cristo, né? Enfim, aqui a gente ainda tem, a gente tem um amigo que criou uma ONG, ele já tem uma instituição que ele atende, chama creche lá, mas hoje são adultos, tem múltiplas deficiências. E eles criaram, chamam Instituto Amaré Simples, olha que nome delicioso, né? E é sem fins lucrativos para fazer uma parceria com a escola e atender essa galera. Então, assim, tem que estudar mesmo, né? Então, esse módulo lá do curso de AT, quem está ouvindo a gente aqui, gente, o negócio é bom demais. Qual que é o módulo que você tá se referindo especificamente? Eu não vou me lembrar, não. Minha memória é um tanta caos. aula, né? Eu pego a essência. Se você falar assim, não, eu tenho uma inveja desse pessoal que fala assim, um artigo não sei o que lá, ou versículo não sei o que. Indecente. Nossa! Também, eu falo assim, meu Deus. Nossa, ele eu não falo dá assim. aula nem com slide, né? Você já viu as aulas dele, é tudo falando, né? Aí ele, não aguenta esse povo que precisa de slide para dar aula. Eu falei assim, eu sou esse povo. Você tá querendo dizer que eu sou uma má professora? Mas é um módulo que você fala das terapias, das intervenções que tem. Sim, e aí o você primeiro módulo, se eu não me engano. Quer ver? porque no módulo, eu não sei, uma das aulas, na verdade, né? É o Uhum, módulo que você explica o que é autismo e tal. Noções sobre autismo, é o módulo 1. Isso. Módulo E aí, gigantesco. e é interessante porque, assim, tudo que estava lá eu tive que se virar, né? E fui procurar na internet, no Dr. Google, né? Enfim. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Então eu começava a pegar as teses e as coisas e a gente ia comparando e tal. Né? E é muito... Enfim, tá lá pronto pra gente, né? E as pessoas não imaginam o quanto isso é trabalhoso. Porque é muita coisa, né? E a gente fica doido, a gente não sabe por onde começar, o que vai funcionar com quem, mas é importante a gente saber que existe, porque pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco, né? Então, assim, a gente... Uma situação pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro. Gente, prova disso é meu filho. Né? Tem um monte de coisa aí. A curva. Sim, e quantas vezes as pessoas falavam assim pra gente, nossa, ele fala, que maravilha, meu sonho é que meu filho fala. Eu já me senti muito mal por isso.
eu já me senti envergonhada. Nesse grupo em que a Sim, gente estudava mesmo, e assim, peraí, eu tive que fazer um tratamento comigo mesma, eu tive que observar a função desse meu comportamento, sabe? Mas por que que eu estou com essa vergonha, né? Porque é o seguinte, eu é que sei quando eu, meu marido, nós é que sabemos o tanto que ele sofre com algumas questões, sabe? Não é porque ele é sim, brilhante em muita coisa que ele não tem lá as suas necessidades, né? sim. E isso é muito sério, né, Michelle? É muito, 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 muito sério. Mas o motivo da gente, hoje, sem falsa modéstia, sem medo de falar isso, talvez não precisasse ser uma pós para poder ajudar nas questões dele. Mas eu sou educadora de formação, né? Não só de formação, mas é, é, é o que eu De gosto de vida, fazer. uma vida na escola. Sim. Não, eu uso reforço positivo com os meus alunos do ensino médio o tempo inteiro. E não é para fazer média com eles. Porque não tá fácil para ninguém estar nesse mundo, nesse momento, né? E são meninos que são muito cobrados. Eu acho que ser adolescente jovem hoje é muito difícil, né? Eles Nossa, são você tem que cobrados escolher com o um que monte de você quer pro coisa. resto da vida aos 17 anos. Enfim, tem que dar conta de tudo e você nunca está pronto para nada, enfim, esse caos todo. Mas a gente buscou, eu tenho buscado, eu falo a gente porque eu sempre entendo como fruto do trabalho voluntário, por isso que é sempre a gente, né? Para esse trabalho voluntário, né? É impressionante, né? Eu acho que deve ter acontecido com vocês também. Nunca, vira e mexe, olha que é a primeira vez que a história do Hulk vem a público, né? É a primeira vez. São muitas Obrigada, emoções, né? os Enfim, honrados. imagina, não imagina. A gente sabe que é por uma causa, né? Que é muito maior, né? Do que a Sim, que gente. eu, que você, exatamente. E é o que a gente já às vezes já falou na supervisão, né? Que bom que o Alex atende, não sei nem se eu podia falar isso assim, né? Mas enfim, mas a gente não está falando de Pode. caso específico, né? Crianças que são tão peculiares quanto o meu filho, né? Porque a Sim. gente vê geralmente o TEA clássico, não verbal, ou que fala pouco, né? Mas gente, os de alto funcionamento tá aí no meio da gente. Os bichinhos falam pelos Sim. cotovelos, mas eles também têm as necessidades deles. Que E são eles tão, precisam que ser. são tão difíceis quanto, são só dificuldades diferentes, mas são tão Sim. difíceis quanto. Uhum. Isso aí não tem coisa, é mais fácil para ele porque ele é verbal, porque ele é muito inteligente, não. Ele tem outras dificuldades. Então, cada um tem a sua dificuldade, assim, não tem como a gente ficar medindo, né? E é Eu- engraçado porque pegando aqui nos comentários, né? Eu tô morrendo de rir aqui, né? Que a Renata, né? Que é o sonho de princesa dela, o curso de artesã e é assim, tô aqui dando gargalhada. O que que acontece? Ai, O pessoal que não, pergunta do dente. Michelle, deixa eu só fazer Ah, um parênteses aqui, porque tem uma mãezinha aqui. Não, fiquei muito emocionada agora. Nossa, que legal, a Bia tá aqui. Nossa, que delícia. Ela é de São Paulo, a gente estudou junto, gente. Pensa, dá pro WhatsApp. O que mãe não gente. faz? Sério, a gente tinha um grupo que Meet, que Zoom, a gente não tinha dinheiro para nada. A gente se encontra, tô falando sério. A gente estudava pelo WhatsApp. Quantas vezes ela mandava videozinhos, né, da filhinha linda, coisa mais linda desse mundo. A menina começou a falar com a gente, aí ela chorava de lá, a gente chorava de cá. Faz assim, faz assim. Detalhe, a gente sem uma formação ainda consolidada, mas o Aham, que tinha funcionado para mim, para Fernanda, para não sei quem, aham, a gente, nossa, vocês não têm noção, isso não tem preço, né, Michele? Nossa, não. mas não tem preço mesmo. E assim, cada um com o seu jeito, com a sua doidura, Sim, enfim, né? cada um, aham, dando seus Nossa, pulos. é o sonho de princesa dela, o curso de AT. Realize seu sonho de princesa, você vai adorar. Eu falei com meu marido assim: olha, pode ser que eu vá lá para ouvir o que eu já sei, mas pelo menos eu vou sair de lá com um certificado bom. Na pior das hipóteses, mas eu tenho certeza que alguma coisa. E assim, é o que o Alex falou, gente, é a prática. O AT, se você está precisando de prática naquele momento, Sim, para é um amanhã, conselho de mãe. Então você vai para o AT. Depois né? você faz pós, no Eu falo futuro, mas isso, eu vai. falo isso, eu falo assim.
Gente, não tem dinheiro para fazer os dois, não tem dinheiro para fazer a pós, começa por ATs, começa a trabalhar, ganhar dinheiro com aquilo, e Isso. aí você começa a ganhar dinheiro, aí você vai para pós para você, com o dinheiro que você já está ganhando como profissional, você entrar na pós-graduação. E assim, e aí serve para pais, para profissionais, né? Agora tá até com vários pais fazendo, pais que estão entendendo que eles estão precisando de um conhecimento mais sólido, de maiores orientações, eles estão indo para ATs. Minha E prima tá fazendo, eu fiquei sabendo essa semana, eu não sabia. E a gente, assim, a gente socorreu dentro que a gente podia, mas tá no sangue, né? Não tem jeito. Assim, tudo não, bem, e a mas eu, gente gosta eu de preciso estudar. aprender. Ela falou assim, mas eu preciso aprender, porque eu não posso recorrer, porque vai ter momentos que eu não tenho condições de recorrer a você. Vai ser eu e ele aqui nesse momento, e ela tá fazendo. Né? E eu fiquei Sim, muito surpresa, e ela tá assim, qual você indica? Eu falei, nossa, que responsabilidade. Eu falei, depende. Você quer o quê? Ela tá sim, assim, é o que eu olha, sempre eu falo preciso. também. Porque, tá. Agora, quem vier para cá para estudar, se prepara para estudar. Não, não tem esse negocinho Exatamente. de. Não, não é resuminho básico, não. É, Não, é para estudar mesmo, né, Michelle? Oh, exatamente. A gente tá, assim, mergulhado, né? E eu já tô com uma lista aqui, já depois que eu voltei de viagem, já imprimi a minha nova lista de aulas que eu tenho para gravar, que tem aula nova de ATs, aula nova no VibMap, regravação do VibMap, aqui, ó, já tá a minha listinha, assim, ó, bem pequenininha, de novas aulas para poder gravar. E uma coisa que eu não queria deixar de falar na live era sobre o Denver, pessoal, que muita gente pergunta. Ontem na supervisão a gente discutiu sobre isso. Eu não sei se a Edneia chegou a estudar um pouquinho de Denver. uhum. Eu, assim, gente, o que eu penso sobre modelos terapêuticos, como é o Denver, como é o TEACH? Eu gosto de. Como que eu vou falar para vocês? Eu gosto de conhecimentos que me deem uma base sólida. Primeiro que o Denver, ele é mais limitado com a questão da idade, da faixa etária. Então, o Denver é até os 5 anos de idade. É 4 ou 5? Agora eu me embaralhei aqui, me deu um branco aqui na minha cabeça. Mas Até ele tem 5 anos. Até 5? Tá. Acho Mas ele... 4 ou 5 anos. Pois é, me deu um branco aí. Então, ele tem uma limitação de idade, no qual ele Sim. feito. Essa população nunca foi... Crianças muito pequenas nunca foram o meu alvo. Quando eu atendi as crianças... na minha pesquisa, atendimentos que eu já fiz, escolas que eu já acompanhei crianças, eram sempre crianças assim de 4, 5, 6. A criança mais novinha, assim, era 4 anos. Então, assim, eram sempre crianças mais velhas. E eu sempre gostei muito dessa população. Nunca gostei de trabalhar com crianças muito novinhas. Porque eu achava que todo mundo queria trabalhar com os novinhos. Então, eu sempre fui pelo lado de que eu quero ser diferente. Porque esses meninos vão crescer. Uhum. Então, eu sempre gosto de pensar nisso. Outro ponto também que eu acho assim, que quando você quer buscar uma formação assim num método terapêutico como o Denver, eu acho que a gente tem que buscar com aqueles que são os criadores do método ou aqueles que foram treinados por ele. Quando você está aplicando algo, como por exemplo, agora eu fiz essa certificação como terapeuta Ruby, que é o Ruby, para quem não sabe, a Edneia sabe porque eu já contei isso para eles Uhum. em prática supervisionada, mas o Ruby é um currículo de treinamento de pais com foco em treinar pais a como lidar com problemas de comportamento das crianças. E por mais que eu tenha uma certa maleabilidade para fazer algumas coisas. Opa, peraí, voltou. Por mais que eu tenha uma certa maleabilidade de tomar certas decisões na hora de conduzir a minha sessão com a família, eu preciso cumprir requisitos. Então, para ter essa certificação, eu passei ali por uma avaliação onde eu realizei todas as 11 sessões,
onde eu tinha que cumprir 80% de fidelidade com a sessão. Então, eu tinha que fazer uma série de coisas. O grande problema de um método terapêutico, como é o caso do Ruby, como é o caso do Teach, é que a coisa se perde muito. Então, o João faz de um jeito, a Maria faz de outro, o Zé faz de outro, e todos falam que estão fazendo Denver. Então, isso para mim é um problema. Então, eu prefiro que eu construa uma base sólida de conhecimento baseado em ciência para os profissionais e deixar que eles façam o julgamento clínico deles. Mas dando para eles uma base sólida de conhecimento. Então, assim, e eu também acho que vira uma coisa assim de mercado de marca. Então, vira assim, a marca Denver, a marca Teach, a marca isso, a marca aquilo. Até os profissionais são conhecidos como, né, o fulano Denver, o Beltrano sempre, Aba. Exatamente. E, Edneia, eu nunca quis ser essa profissional. Assim, há anos atrás, eu já até contei isso também, eu fiz formação de boquinhas com a Renata. Foi uma formação super densa, eu estudei muito, eu já falei pra vocês, eu acho que a alfabetização é uma das coisas mais difíceis que tem de estudar, eu acho que é um assunto muito complexo, que misericórdia, que, assim, a alfabetização é uma das poucas coisas, assim, que eu preciso de muita concentração para estudar. Que eu não consigo estudar com o menino na minha cabeça, com o Benício toda hora me interrompendo, assim, é algo que eu tenho dificuldade, que eu acho um tema complexo. E na época eu não quis me tornar multiplicadora de boquinhas, porque não tem nada de errado com quem é multiplicador, tá tudo certo. Só que eu não queria me firmar com uma coisa só. E se eu tivesse que ir buscar, de repente, uma coisa lá com Capovilla, lá com o Zorzi e tudo, eu não poder, porque, de certa forma, eu tinha um interesse comercial em cima disso. Então, é aquela coisa de só fazer de fato aquilo que eu acredito. Então, quando eu fiz a certificação do Ruby, eu fiz porque eu acredito, eu gosto, eu acho que é algo legal, acho que é um material legal de trabalhar com os pais. Gosto muito, trouxe algumas observações que eu acho que para o Brasil precisa de adaptações, para a própria autora, falei isso com a doutora Karen. E assim, e eu prezo muito também o tipo de pessoa que eu vou trabalhar com ela junto dela. Então, assim, eu adorei trabalhar com ela. O Lego, por exemplo, terapia baseada em Lego. Eu adoro o Daniel. Ele é um amor de pessoa. Então, são pessoas que eu gosto de estar junto, que eu gosto de aprender, eu gosto de ouvi-las. Então, isso para mim conta muito. Então, assim, eu acho que o Denver virou muito assim um mercado. Virou muito uma marca. E o que eu ouço que as pessoas ensinam, eu não sei se elas ensinam assim, porque eu não fiz formações com essas pessoas, mas assim, o que eu ouço que as pessoas ensinam, muitas vezes não bate com o que eu li que a própria autora escreve sobre. Sim. Porque uma coisa é eu ouvir do fulano que o fulano fala isso. Outra coisa é eu falar, olha, o Denver ele é assim. Sendo que a autora, que ela escreveu o livro, tá lá o nome dela no livro. Então, são condutas diferentes. Isso me traz um desconforto. Eu me sinto desconfortável com o uso desses métodos. Porque eu não sei se o que a pessoa está me falando é algo que, de fato, a autora pensa assim. Então, a Sally Rogers, por exemplo, e esqueci o nome da outra autora, a Geraldine Dawson, o nome dela. Elas pensam assim, ou se não, aquele profissional que está falando sobre isso, ele está fazendo a interpretação dele. Até nas aulas, talvez você vai recordar. Muitas vezes eu até falo, olha, o autor fulano fala X. O autor ciclano, ele fala Y, que isso é muito do direito, né? No direito, a gente tem muito esse cuidado de falar, olha, a corrente de tal autor fala isso, a corrente de tal autor fala assim. Eu, na minha opinião, eu penso assim para tais casos, mas isso pode mudar, a depender da criança, a depender do caso. Então, assim, eu tomo muito cuidado de deixar com que cada profissional faça o seu senso crítico. De que, assim, você pode... Então, um exemplo para pegar aqui algo que alguém trouxe. O que você acha do PECS?
E o que eu falo nas aulas de comportamento verbal? Olha, a comunidade de comportamento verbal, o Dr. Douglas Greer, Mark Sandberg, Vincent Carbone, que são grandes nomes do comportamento verbal, vão defender o uso, por exemplo, de sinais ao invés do PECS. Mas existem muitas pessoas que vão partir para o PECS direto até antes de ensinar a criança a vocalizar. Então, Michelle, você tá falando que o PECS é ruim, que o PECS atrasa a fala? Não, eu tô falando que existem correntes, na hierarquia de preferências, o PECS é o último na lista de hierarquias, segundo esses autores que eu citei. Então, assim, isso que eu tomo esse cuidado de trazer esse conhecimento, porque eu tenho muito medo de trazer um conhecimento, de trazer uma verdade para a pessoa e a pessoa ela comprar essa verdade e ela não se abrir a outras possibilidades. Então, métodos terapêuticos me fazem ter ideias de que são coisas fechadas. E eu não gosto de coisas fechadas. Eu gosto de bases sólidas que me permitam raciocinar e elaborar coisas individualizadas pensando em cada criança. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas nunca fiz formação de Denver. Comecei a ler o livro há muitos anos atrás, mas não segui adiante, porque eu encontrei o que eu precisava dentro da terapia ABA que me fazia sentido e me dava uma base sólida. Então, é por isso. A minha questão com Denver, ela é essa. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de ir lá e olhar o manual. Como nas minhas aulas, eu sempre mostro para vocês. Ó, a gente está aqui, nesse artigo, nesse lugar. Essa pessoa falou isso, tá escrito aquilo. E não eu falar coisas e colocar elas como verdades. Porque eu sou fulano, porque eu sou ciclano. Então, eu acho que isso vem do direito, né, Ednei? Eu acho que o aluno de direito, ele é muito crítico. Então, a minha base de formação de direito me deu muito, e eu sempre fui muito de personalidade forte, de crítica, brigava demais com meu pai. Nossa, como eu briguei com meu pai na minha adolescência e na fase adulta também. Então, assim, sempre tive esse perfil de questionadora. Nunca aceitei, assim, o que a pessoa me falou. Não, mas por quê? Mas onde está escrito? Então, sempre fui esse tipo de aluna em sala de aula. Então, assim, acho que é isso que eu falo para as pessoas tomarem esse cuidado. Não sei o que você tem aí de Denver, se você chegou a estudar mais profundo. Eu estudei, mas não foi muito, porque na época ele já estava com 4 anos, então não fazia muito sentido. Mas o que eu acho mais complexo assim no Denver é essa questão de seguir a liderança, né? Como é que, se você não tem um preparo para isso, etc, etc. E tem algumas coisas lá dentro que são, se você estudar análise do comportamento, você dá conta de fazer com algumas estratégias, com algumas técnicas dentro de análise do comportamento, você também consegue seguir a liderança. Outro dia aconteceu um episódio aqui em Estão dando casa. nomes diferentes, né? Exatamente. Aconteceu um episódio aqui que um sobrinho do meu marido veio aqui, e aí o menino com muita dificuldade de dividir. Lógico, o menino não tem 3 anos, mora sozinho, não tem irmãos. Como que ele vai dividir, gente? Ninguém ensinou isso pra ele, né? Aí os adultos à volta ficam assim, faz isso, faz... Não, você tem que dividir, não, fulano, é assim, não é assado. E aí, Tô sem procurando meu perceber... manual de Denver e tô te De Denver, né? Sem perceber, aí eu percebi que minha sogra e meu marido começaram a me olhar assim com cara de espanto. Eu falei assim, pensei, o que eu tô fazendo de errado, né? E o menino, porque a minha sogra olhou, tipo, depois que eu fui entender, ela, tipo assim, nossa, agora vai rolar o fight, né? Porque ela desafiou o menino agora. Eu entrei, né? Eu segui a liderança do menino, e assim, a gente vai fazendo isso quase que naturalmente, né? E o Luke me ajudando, porque a gente foi... terapeuta, assistente terapêutico. Não, foi fantástico. Porque o menino dividiu, mesmo não querendo, mas ele dividiu a bola, ele dividiu os brinquedos, né? A gente tirou, assim, ele queria só de um jeitinho dele lá e tal, porque lógico, ele tá sozinho, ele é filho único ainda, quer o quê, né? Então, assim, no Denver eu às vezes sinto essa... realmente, principalmente para quem não é
profissional da área. Eu acho mais difícil mesmo, né? Mas e a o gente problema essa técnica. e o que vai acontecer depois dos 5? Não, e aí, não, e tanto é que Essa essa clínica, pessoa que que é indicou você. especialista em Denver, vai encaminhar para outra especialista em análise do comportamento? Ou você tem equipes diferentes, que uma é de Denver, a outra é de análise do comportamento? Quem indicou para essa minha amiga que é neuropediatra, né, após de vocês e tal, hoje ela fez mestrado em análise do comportamento, porque o filho dela vai crescer. E assim, não que ela não. E realmente, o que ela faz muito bem feito. Uhum. Né? E faz muito bem feito mesmo, mas é porque estuda e estuda muito mesmo. E teve que, para poder ter ali, né? Enfim, mesmo provando os resultados do filho dela de forma magnífica e tal. Mesmo assim, né? Teve que, enfrentar um leão por dia, e etc e tal. Foi para análise do comportamento. Porque, né, o método lá, ele é falho? Não, porque os meninos vão crescer e aí não dá para E você aí você só nessa precisa linha. dessa base sólida de conhecimento de comportamento humano, de entender sobre Exato. reforço, de entender sobre função de comportamento. Então, assim, esse que para mim é o problema. Então, e aí eu confirmei, gente, são 5 anos mesmo, tá? Então, esse é o livrinho aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui há anos, da época nem vendi no Brasil, comprei em FENAC de Portugal, online. Então, assim, Eu o tanto também que eu já já, li o de português de que eu já Portugal. tô Ai. rodada aí. Então, assim, esses pensamentos, assim, críticos, assim, que eu acho importante a gente desenvolver, a gente pensar, não, mas o que vai me dar uma base mais sólida de conhecimento, que eu vou estar mais pronto para diversas situações. E, assim, você focar numa coisa, né? Então, eu tenho muito esse problema, assim. Então, eu escolhi análise do comportamento, já fiz curso de floor time, acho que me ajudou a entender sobre o desenvolvimento sensorial e motor, a importância dele, que aí depois eu fui buscar estudar sozinha. Então, acho que foi bacana. Na época, comecei a estudar sobre Denver porque eu achava que a terapia ABA estava muito rígida. Mas não é que a terapia ABA era rígida. A profissional que atendia que era rígida. Ela que não sabia o que estava fazendo e estava com rigidez, esse negócio de segurar o menino, de não deixar levantar, essas coisas, todas essas atrocidades que a gente vê acontecer. Então, então eu fui estudar, eu falei, mas isso é assim mesmo? Que é o que muitas pessoas sofrem alguma atitude não apropriada dentro da terapia, e aí alguém até falou, eu acho que deve ser uma mãe até falou, mas a aba não serviu pro meu filho, pelo menos eu entendi que ela falou isso. Não existe isso de que a aba não serve para João e para Ciclano. Você está estudando sobre comportamento. No nosso caso aqui, humano, né? Tem gente que estuda dos animais, mas o nosso caso aqui, humano. A gente está estudando sobre comportamento humano, mais especificamente o comportamento dos indivíduos com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não tem isso de que não funciona, de que reforço funciona para o João e não funciona para o Pedro. Então, não é isso. São as estratégias diferentes lá da caixinha. Que é como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas e a gente cada hora vai pegar uma ferramenta diferente para trabalhar com cada criança em cada momento diferente. Então pode ser que em algum momento não seja apropriado economia de fichas, mas que em outro seja apropriado. Então você vai tirando as suas diversas ferramentas em cada momento. Por isso que a gente precisa conhecer das ferramentas. Por isso que quando a Edneia falou de um módulo de análise do comportamento e educação, todo voltado para não. Então, como que eu posso ensinar conteúdos acadêmicos e pedagógicos? Nossa, olha, existe uma coisa que se chama instrução direta. E isso é muito massa para ensinar. Nossa, existe sistema personalizado de ensino. Eu posso medir os comportamentos através do ensino com precisão. Então, são ferramentas dentro dessa ciência. Por isso que eu acho que a ciência é poderosa, porque dentro dela tem muita ferramenta. Então, e esses métodos, eles saem de bases que são da ciência. Então, o Denver saiu da psicologia do desenvolvimento, pegou coisas da análise do comportamento. Então, por isso que eu prefiro ir na ciência ao invés de métodos ou técnicas. Por isso, né? Esse é o motivo. Não é porque, eu não vendo Denver. Não, gente, eu poderia ir para os Estados Unidos e fazer minha certificação. Assim como eu fiz no Ruby. Então, assim, eu poderia.
Mas eu não tenho interesse, não é o meu foco, né? Meu filho já vai fazer 10 anos. Então, de um tempo pra cá, eu já fui fazer curso de quê? Lidar com a sexualidade, habilidade social, alfabetização, que é o meu queridinho no momento agora, meus estudos de alfabetização. E eu vou estudando, praticando, vendo aquilo e busco trazer esse conhecimento mastigado só para vocês engolirem, para vocês não terem que sofrer tanto como eu sofro. Porque, assim, me dá uma A gente ansiedade, sabe? agradece. Quando eu pego, assim, 4 livros diferentes, igual tá ali, ó, no meu sofá, tem uns 4 livros diferentes que eu tô estudando, porque eu pego de um, aí eu pego de outro. Não, deixa eu ver o que esse aqui fala, o que aquele ali fala. E aí eu vou montando os meus estudos. Então, assim, é o que eu busco fazer, tornar a vida de todo mundo mais fácil, né? E aí sou remunerada por isso, né? Vivo disso, né? De ensinar as outras pessoas. Então é mais ou Você menos. tem vários reforços, né, Michele? Exatamente. Então, assim, é mais ou menos assim o caminho que a gente vai trilhando, né? Então, essa que é a minha opinião, né? Sobre essa questão do Denver, né, e se abas funciona ou não funciona, eu acho que o que não funciona é a análise funcional do comportamento. Isso é que não está funcionando. Inclusive, há quem diga que Denver é aba naturalista, né? É a versão naturalista de aba, né, e etc. Para mim, não é uma visão técnica, tá? Agora eu vou falar Uhum, da mãe, não da pessoa que uhum, estudou um milhão de coisas e continua estudando e tal, tal, tal. Funciona da mesma forma que o diagnóstico ou qualquer outro rótulo, né? A questão, por que que precisa de tanto isso? Por que que precisa desse, tudo bem, nós precisamos de uma referência, precisa estruturar o trabalho, a intervenção, baseado naquilo que funcionou, que deu certo, etc, etc, etc. Mas por que essa briga toda, né? Fora essa questão mercadológica mesmo, que é muito triste, né? Uma mãe até falou hoje que infelizmente virou um mercado, né? uhum. E a gente, enquanto família, a gente fica desesperado. Se a gente puder vender um rim, literalmente falando, a gente vende. Porque a gente quer que a criança desenvolva, a gente quer que eles estejam bem, né? Se a gente faz isso por estudantes, quantas coisas eu já estudei com os meus alunos, Sim. né? Não vou fazer isso para um filho meu, mas é, tá, é o que você falou, não quer dizer que não funciona. A questão é da mesma forma da análise do comportamento. É quem está fazendo, sabe o que está fazendo, né? Prestou atenção, como o Alex falou hoje, né? E as variáveis aí, esse ambiente, e o contexto, como que o menino tá, como é que a família tá, né? Você faz, a família desfaz, né? Como que a escola, né? A escola desfaz, você desfaz. Como é que está essa relação aí? E aí? Né? Isso é o que é mais importante do que a gente ficar, né, eu acho muito complexo, assim, eu não queria estar no seu lugar nessas situações, porque quem estuda muito acaba virando uma referência, e as pessoas perguntam pra gente, você que já trilhou esse caminho, eu começo por onde? Né? Eu sempre falo o seguinte, olha, tem algumas situações, o que você quer, o que você dá conta. Uhum. Né, que são coisas importantes. Você precisa primeiro se conhecer seu filho, e o que você quer? Né, com isso aqui, o que mais precisa? Aí você vai procurar o que vai encaixar dentro daquilo que você quer e dentro do que você dá conta de fazer. Né? Por exemplo, nem todo mundo vai dar conta de fazer um estudo mais aprofundado. Então, Sim, tá, beleza. Então, é o que a gente acabou de falar. Então, você vai lá para o curso de AT, beleza. E não sim. tem problema, gente. Isso não é problema. Né? Não tem Exatamente. pecado mortal nenhum nisso. Né? O importante é a gente estar bem e a gente conseguir dar uma base, dar um help aí para os meninos. A questão é essa. Sabe? Se já me perguntaram, inclusive, como se eu fosse especialista nisso, né? Muito pelo contrário. Ah, mas se o menino é mais imaturo, eu não posso usar Denver com ele mesmo mais velho. Não, eu falei, sei lá, com muita honestidade, sei lá. Como que eu vou responder um negócio de uma criança que eu não conheço? Como, né? E eu imagino que isso, imagino, eu sei que acontece muito com você, principalmente nas caixinhas de pergunta, né? Sim, E todo é dia. fantástico. E é fantástico que você fala, como dizem os meus alunos, você fala na tora, né? Ah, não sei. Isso aí, assim, e as Diagnóstico, não pessoas. me pergunte, eu não sei, não sou profissional de diagnóstico, sou profissional de intervenção e de terapia ABA. Denver, vocês vão buscar em outro lugar, porque realmente não é o meu foco de Ué. estudo. Não, Porque assim, eu mesmo tenho sendo que aba, falar. como é que você vai responder sem conhecer o negócio? Como é que você sem conhecer a família, sem conhecer o menino, sem nada, né?
Enfim. Exatamente. O que eu sei que terapia ABA funciona de bebê até idoso. Então, Gente, assim, funciona exatamente. pra gente mesmo. Funciona pra Exatamente. gente com a gente mesmo. Outro dia aconteceu uma situação comigo que não vem ao caso, e eu fiquei muito triste. E eu fiquei pensando assim, por que eu tô me sentindo assim? Eu comecei a fazer análise funcional comigo Do seu próprio próprio comportamento. Mas é Sério, isso. sério. Uai, eu não, olha só, eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha dinheiro para fazer uma terapia naquele momento. O que que eu tinha? As coisas que eu estava estudando. Eu falei, bom, é o que eu tenho, então bora lá. A Você gente foi usa as usar. ferramentas que tem. Usei e funcionou. E aí eu falei assim, tá, beleza. Então será? Porque a gente fica naquela, né? Será que o outro é isso, aquilo outro? Se você não entende a função do comportamento do Sim, outro ou o seu, e realmente não tem como você fazer uma intervenção, né? Como que Isabelle tá. está falando aqui que a água é vida, né, para qualquer ser humano. É, Igual aquela propaganda, é exatamente. água, é pop, né? Eu também É, acho. Não nessa, né, nessa perspectiva né, fanática. Não, é só sim, aba. Quantas vezes, né, já aconteceu conosco, por exemplo, de dizerem que para o nosso filho, por conta dessa argumentação e tal, terapia sim, cognitivo-comportamental. eu mesma já falei. Eu fui Foi, uma das que já foi, falei. e não deu certo. A gente foi e não deu E certo. não deu certo. Pois Não, é, não deu certo. E a exatamente. moça que a médica falou, tá vendo? Ela vai funcionar com ela. Ela usou o quê? Ela usou a aba. E deu Exatamente. muito Não, certo. não tem como, assim. Então a gente vai, assim, e a gente vai escolhendo e tomando decisões profissionais na nossa vida. Então eu acho que cada profissional ele deve ser livre para tomar as suas decisões, fazer aquilo que ele acredita, dar o melhor de si. Se for pelo caminho da terapia ABA, ótimo. Se for pelo caminho do Denver, ótimo também. Se for pelo caminho do Teach, ótimo. Você tem que escolher os caminhos que você quer. Agora, se você for me perguntar, Michelle, se eu estudar sobre terapia ABA, vai me ajudar a ensinar alfabetização, vai me ajudar a ensinar linguagem, vai me ajudar a ensinar o menino a tomar banho, a escovar o dente? Vai, sim. Nós temos estudos que mostram ali o uso dessas ferramentas que tem dentro da terapia ABA para ensinar todas essas coisas. Agora, se mesmo assim você sente que não é que não está suficiente para você e você quer buscar outros tipos de informação, vá. Até para depois você ver, tá vendo? Não precisava ter feito, não acrescentou nada. Ou não, acrescentou demais, foi ótimo. Então, assim, cada um tem que fazer aquilo que quer. Você tem que fazer aquilo que você acredita, assim como eu faço aquilo que eu acredito. Então, a minha seara é terapia ABA, e é o que eu acredito, é o que eu vejo funcionar, é o que eu vi funcionar na minha casa, é o que eu li os estudos, é o que eu vi funcionar com outras crianças, é o feedback que eu recebo sempre nas supervisões. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que essa que é a questão. Não quero impor nada para ninguém de que tem que prevalecer terapia ABA, senão a gente vai ficar inimigo de morte, né? Não é nada disso. Não. Até porque é muito engraçado que o Dr. Daniel Legoff, da terapia baseada em Lego, ele meio que torce o nariz para análise do comportamento. E eu adoro ele! Então, assim, esse dia ele sempre manda um e-mail para várias pessoas. E aí ele me mandou um e-mail mandou para várias pessoas lá, falando de alguma questão que era mal de análise do comportamento. Eu abri o e-mail e comecei a dar gargalhada. Porque eu gosto tanto dele que, assim, eu nem ligo, porque eu aprendo tanto com ele sobre autismo, porque ele é neuropsicólogo, então sobre as bases biológicas, neurológicas, eu adoro aprender com ele, eu gosto, e eu gosto da pessoa dele. Então, eu morro de rir, eu morro de dar gargalhada. Então, eu consigo conviver com a pessoa, mesmo que a gente não concorde. Então, isso é. Mas as duas pessoas têm que fazer a parte delas, né? Não adianta você querer atacar. Então, isso para mim, assim, é fundamental. Então, ele não é um fã e eu consegui trabalhar com ele numa boa. Eu morro de rir do que ele fala. Não, porque tem isso que não sei o quê, que não sei o quê, porque Skinner não sei o quê. E eu, eu falo assim, doutor Dan, você é engraçado demais, que não sei o quê. Então, assim, então eu acho que é a prova de que a gente consegue trabalhar com mesmo aquelas pessoas que a gente não concorda 100%. E tá tudo bem, né? Então a gente tem que ter essa paz dentro da gente para conseguir lidar com essas adversidades, principalmente todas as pessoas que trabalham com equipe. Isso aí é fundamental. Eu falo que eu tenho dificuldade. Eu sou filha única, né, Edneia? Então, assim, né? Eu tenho as minhas questões, né? Eu sou filha É. única.
Ih, Então, Michelle, então nós vamos ter que fazer um trabalho aí pra você dividir, né? Falei igual o Lucas, falou assim, tem que aprender a dividir. Não, brincadeira, exatamente. tadinho do menino, gente. É brincadeira. Mas não porque meus pais quiseram. Minha mãe não pôde ter mais filhos. Meus pais queriam ter 4 filhos. Então, minha mãe não pôde ter mais Nossa, filho, mas eu cresci muito com os meus primos. Várias pessoas já moraram na minha casa, vinham para Goiânia para estudar e moravam na minha casa. Então, eu já tive em muitos momentos pessoas morando na minha casa, de primos, até uma tia minha, que morou muitos anos com a gente. Então, assim, mas eu tenho as minhas questõezinhas aí de ser filha única. Por isso que eu sempre falo, nunca tenha um só. As pessoas me perguntam, o que você é ser filha única? Eu falo, olha, se você puder ter mais, eu acho que. Eu sempre sonhei em ter irmão. Então, você acaba, não tem jeito, você cresce muito sozinho. Então, eu realmente acho que a gente vai aprendendo aí com a vida, com os filhos, né? E a gente vai mudando e amadurecendo. Então, assim, então é isso, gente. Esse tanto de coisa que a gente conversou, a gente, por mim, a gente ficava sim. aqui, ó, até tem tanto assunto, a gente não Uh, tem assunto para virar à noite. E assim, nossa, eu queria te agradecer muito, Edneia, por confiar no meu trabalho, que eu sei o quanto que você é exigente, por confiar no trabalho do IEAC, no meu trabalho. Eu fico, assim, muito lisonjeada, muito feliz. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Quero muito saber dos seus projetos. Quero poder também conseguir ajudar de alguma forma, nesses não, projetos vai ajudar. As mãezinhas da solidários. Bahia, elas vão fazer um curso no IAC. A gente se organizou aqui para pagar o curso para elas. Aí a gente vai, Poxa. uma delas vai fazer, enfim, Aham. essas, né, a gente vai sim, vai ajudar, Fale, vai ser muito bom. fale comigo aí para o que vocês precisarem. Eu devo começar um trabalho de treinamento de pais voluntário. Então, à distância, fazendo as sessões do Uhum, Ruby. Então, vou falar com você. De repente, tem algumas mães que podem se encaixar e vir para esse sim, projeto comigo. bacana, que legal. Então a gente vai se falar sobre isso. Porque eu vou continuar fazendo sessões do Ruby, mas de maneira pro bono, sem cobrar, né? De Uhum, graça. Então é um compromisso que eu tenho, que eu já até falei para a doutora Karen, que é algo que é como eu vou dar continuidade no trabalho. Então a gente vai se falar. Então, assim, queria muito agradecer seu tempo, que eu sei que é corridíssimo, que é uma loucura nessa casa com 5 homens. estão trancados lá fora. E a gente continuar nesse processo, continuar junto aí nessa caminhada de conhecimento. E eu tenho Uhum. certeza que a gente vai, assim, disseminar muita coisa boa e muita coisa positiva para as pessoas. Então, assim, eu só tenho a agradecer tudo que vocês me trazem, todas as histórias e tudo que a gente compartilha, porque eu brinco, né? Que eu fico aqui na minha toca, então às vezes a gente acaba se sentindo muito sozinho também. Então, assim, ter a presença de vocês, ter todas as histórias que vocês me contam, o que funcionou, o que não funcionou, ter que quebrar a cabeça, isso é muito bom, é muito rico. Então, assim, eu fico super feliz. Obrigada, Muito Michele, obrigada. também. Imagina, e obrigada pelo convite, Imagina. porque mãe, né, a gente falando assim, falar para as mães, né, para as famílias, para os cuidadores de um modo geral, né, assim como a minha prima, assim como as meninas que estão aqui, vamos, estudem sim, sabe? Muitas vezes já aconteceu de eu chegar em consultório e o profissional ter medo de mim, ou então a direção da escola falar assim da professora, ó, toma cuidado com ela, que ela estuda. Ai, Jesus Cristo. E aí a professora vai falar assim, nossa, não é nada disso que ela falou. Eu falei assim, meu Deus, estão pintando um demônio em relação a mim, né? Que as pessoas têm que entender que a gente está aqui para ajudar, né? Para somar, não para É, competir com ai, ela. gente, minha aluna está aqui, oh meu Deus, Rebeca, coisa mais fofa desse planeta, enfim, daqui a pouco a gente chora, né? Mas assim, e dizer para os profissionais para, né, não duvidarem né, do nosso potencial enquanto família, porque a gente tem o maior reforço do mundo, que são os nossos filhos. Né? Então, Exatamente. assim, é o contrário. Você quer ter sucesso aí, invista
escutando os pais, deixa de ser Sim. bobo. Para de guardar Uhum. as coisas para você, entendeu? Não tem nada, inclui a gente no seu clã de iniciados, que todo mundo vai ganhar. É simples Exato. assim. E um pai satisfeito, ele vai fazer propaganda do seu trabalho. Em compensação, um pai insatisfeito, deixa eu contar um segredo para vocês profissionais, a gente tem um monte de grupo de mães por aí, e a gente fala Nada mal passa mesmo. desapercebido. Quando uma indica o outro, a gente vai no privado e fala assim, fulano, você não vai lá não, porque comigo aconteceu assim, assim, assim. E a gente fala, porque a gente não quer, não é eu tô Não, brincando, tá, gente? Não é uma é situação de boicote, proteger. mas É. sim, sim, porque, olha, apesar de que eu agora ando me policiando, eu falo assim, ó, porque a gente acaba, de certa forma, virando referência para uma situação. Fala assim, ó, comigo não deu certo isso, isso e isso. Agora, né, você pode Pode tentar, mas fica ser. atento Aham. numa situação X, Y, Z. Mas, enfim. É mais nessa perspectiva mesmo, e isso eu acho muito importante, né? E aqui a gente conseguiu encontrar isso, né? E as pessoas que vêm e fazem junto com a gente sentem isso também. Então, vem, vamos estudar, vamos ganhar o mundo aí. Como disse um amigo meu essa semana, né? Vai que o universo é seu, né? É isso Ou aí. como diz o Luke, né? O multiverso, ele falou assim que agora tem, ele aprendeu que tem a multirealidade, né? Que ele está curioso para saber o que vem depois da multirealidade, o que deve ser. Você já tem um nome para isso. Eu não sabia nem que existia multirealidade. Jesus amado. Depois ele vai ter que explicar pra gente o que é multirealidade. Pois é, então assim, vamos lá que a multirealidade é nossa, né? Como disse esse amigo nosso aí que fundou esse instituto, amar é simples. Sim. E uma outra coisinha assim para finalizar, né? Sai da ilusão de que a gente vai chegar aqui no IAC, que você vai abrir seu computador e vai fazer assim, ó, puf, a magia aconteceu. Não existe magia, não existe milagre sem trabalho. Então, é Exato. trabalhar, trabalhar, trabalhar. Essa mocinha aí trabalha pra caramba, a gente também, né? Outro dia eu tive até uma discussão com uma pessoa que falou assim, nossa, né? Foi criticar sobre essa questão do trabalho voluntário, tal, 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 porque eu estava muito cansada, etc e tal. E eu fui muito infeliz porque eu falei assim, olha, tem gente que escolhe beber cachaça no fim de semana. Eu escolho Uhum. fazer trabalho voluntário. Então eu gostaria de ser respeitada e não ser julgada, porque eu não estou julgando quem está lá no boteco ou quem quer que Sim. seja, né? Então, é mais ou menos nessa linha, né? É É, respeitar o que é importante pro outro, né? É verdade, assim, a minha mãe, ela fala muito assim nesse sentido também, né? Que realmente, às vezes as pessoas assim julgam, ela fala assim, não, mas eu tenho que fazer o que eu gosto. Aquilo que me dá prazer, que me deixa feliz, que me faz sentir como se eu estou cumprindo a minha missão aqui na Terra. Então, assim, e é exatamente isso, é a pura realidade. Então, assim, fico muito feliz, tenho certeza que a gente vai ter outros bate-papos aí sobre isso e sobre várias coisas. E só para te responder, Janaína, você que perguntou, você pode começar o curso de ABA, não método ABA, mas da ciência ABA, pode sim, tá bom? Sem deve, problema. Qualquer coisa me manda um direct aí que a gente conversa. E é isso. Obrigada demais. por nada. E beijo e até a próxima supervisão, que eu quero saber desse grupo aí, como que foi. Vamos ter 2 semanas aí de linha de Tomara. base pra gente saber. Conte pra Isso. nós depois. E é isso. E, pessoal, até amanhã, às 6 da tarde, vou falar com a Camila, que trabalha como atendente terapêutico. Depois, às 8, tem live do Diogo falando sobre as questões do plano de saúde com a ANS, que esse tema também tá rendendo. Então, ele vai ter muita coisa para falar, que acho que tem muita coisa para mudar aí nesse segundo semestre aí que vem pela frente. E, Edneia, beijo, bom descanso Obrigada. e Obrigada, até Michele. breve. E tchau, pessoal. Obrigada demais e Tchau. até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Michele. Com Deus. Amém.